Olá pessoal do canal Destrancadamente. O Trump não vai cumprir a missão que os americanos deram para ele cumprir, as promessas todas de campanha que ele fez, e ele sabe disso. Eu também sei disso. E eu vou compartilhar isso com vocês. E eu acredito que eu vou ser um dos únicos que vai fazer isso em primeira mão. O Donald Trump é um homem de negócios astuto, perspicaz, experiente, de família de homens de negócios astutos, perspicazes e experientes. E ele, obviamente, é cercado de gente de negócios inteligente, perspicaz e que, em função disso, tem uma visão de mundo privilegiada. Quando você é um homem de negócios, e veja bem, no meu caso, entre outras atividades, eu também já fui gestor de empresas e tenho o meu negócio. É muito menor que o dele, mas a linha de raciocínio é a mesma e a gente entende, né, o que o outro está pensando, ou pelo menos imagina entender, pelo menos melhor do que quem não tem uma formação, uma experiência de gestor e de negócios. Então, o Trump está propondo que os Estados Unidos voltem a uma certa Golden Age, uma época de ouro, uma época que os Estados Unidos, veja, os Estados Unidos eram grandes, influentes, grandes em influência, grandes em importância. Só que ele não vai fazer isso. Por quê? Porque as condições, em engenharia a gente chama de condições de contorno, o invólucro, o contexto, o momento do mundo, as outras forças relativas, enfim, em resumo, o mundo é outro do que aquele mundo após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos saíram como o único vencedor da Segunda Guerra Mundial e mais, ele saiu com o espólio principal. O que é isso? Com os recursos e a riqueza principal de conhecimentos em materiais científicos da Alemanha. Eu vou repetir porque a gente não tem ideia. Veja, os Estados Unidos, assim que eles foram avançando na conquista da Alemanha, eles foram colocando tropas para trazer para os Estados Unidos os maiores cientistas, os que dominavam mais tecnologia, como foi o caso do Von Braun, que foi responsável pelo programa espacial americano. Então, só a ida do Von Braun, a equipe dele e dezenas, centenas de desenvolvimentos técnicos e científicos que eram da Alemanha derrotada e que os Estados Unidos pegou para ele como espólio de guerra, o desenvolvimento de jatos, avião a jato, que levou ao desenvolvimento dos aviões, no mínimo, da Boeing, dos aviões de caça americanos, né? Então vejam, só esse espólio já valia tudo que os Estados Unidos gastou. Mas, além disso, o mundo inteiro devia dinheiro para os Estados Unidos. Por quê? Porque aquilo que a gente viu nos filmes, o dia D, que todo mundo foi lá, as armas, tudo aquilo, os bombardeiros, os aviões, tudo aquilo ficou na conta dos países libertados. Eles tiveram que pagar por isso. Então veja, os Estados Unidos saiu com a dívida dos países que ganharam junto dos Estados Unidos a guerra,
Eles saíram com um conhecimento técnico-científico multiplicado. Não podemos esquecer que, entre outras coisas, a Alemanha, que perdeu a guerra, estava prestes a concluir a bomba nuclear. Eles estavam produzindo água pesada lá na Suíça, se eu não me engano, ou na Noruega. Então veja, eles saíram com uma riqueza fabulosa. Isso assim, no dia seguinte que acabou a guerra, eles já tinham um poder que era infinitamente maior do que o poder de todo o resto do mundo junto, né? E além do mais, e aí vem um detalhe interessante e importante que a gente não aprende nos livros de história, nem nas conversas, né, por aí. Veja, além dele ter toda essa riqueza, ainda todos os países da Europa ficaram devendo dinheiro para os Estados Unidos. Por quê? Porque eles tiveram que pegar dinheiro emprestado, eles não tinham nada, estavam arrasados. Então todos os países da Europa ficaram devendo dinheiro para os Estados Unidos. Menos um país de todo o mundo que ganhou a Segunda Guerra ficou devendo para os Estados Unidos. Isso também não contam para você. O único país que não ficou devendo nenhum tostão foi a União Soviética, porque na época eles recusaram qualquer ajuda em dinheiro. Eles mantiveram a soberania deles. Para eles era mais importante a soberania e a tecnologia, os cientistas, tudo que eles também tinham pego como espólio. Você entendeu por que depois a União Soviética foi concorrente dos Estados Unidos e por que foi a única nação concorrente. Inclusive não era nação, era um grupo de nações, mas a gente sempre imagina que por trás tinha o mais poderoso, que era a Rússia, né? Por isso que o embate deles era enorme. Por quê? Porque os Estados Unidos tinha como devedores todo mundo que interessava. Então veja, ele era grande porque ele tinha uma indústria grande, porque ele tinha conhecimento e tecnologia grande, porque deviam dinheiro para ele todos os países, menos um. Então ele era imbatível. Quando a gente fala assim, quando eles falam lá nos Estados Unidos, Make America Great Again, não é great no sentido de grande, é ser o mais poderoso, incrivelmente poderoso país, e imbatível, único, solito, só ele, mais ninguém. Ele era o máximo e não tinha nenhum concorrente, não tinha ninguém, nem assim de longe, que pudesse algum dia se imaginar que pudesse vir a ser concorrente dos Estados Unidos, a menos, né, do mal, daquele que sempre aparecia nos filmes de Hollywood, nos desenhos, como sendo a encarnação de tudo de ruim e do mal, que era a União Soviética. Mas não era páreo para os Estados Unidos, porque apesar de todo o desenvolvimento científico e tecnológico, os aviões que eles faziam, o lançamento de foguetes, eles fizeram o primeiro satélite e tudo, mas os Estados Unidos dominavam muito mais países, muito mais economias. E quando os Estados Unidos era grande, naquele imaginário que o Donald Trump tem que voltar, né, a alcançar, né, em 4 anos do governo dele, então existia todo um grupo de países que se chama Europa e que na prática formavam um grupo, junto com o Canadá, não vamos esquecer, formavam um grupo de países que agiam economicamente como se fosse uma coisa só.
Quem que ia fornecer tudo que a Europa precisava? Eram os Estados Unidos. E aí a gente não pode esquecer, eles não são tão importantes assim, mas não podemos esquecer que o grupo ainda contava com a Austrália e o México ali do lado dos Estados Unidos acabou sendo meio que ao longo do tempo sendo desenvolvido como o quintal americano, onde eles podiam produzir de uma maneira assim mais barata e tal. Então veja, na época que os Estados Unidos eram grandes, esse ideal de Estados Unidos grande é tudo isso que eu falei para vocês. Digamos assim, era um país sem concorrente e que não tinha nenhum inimigo à altura. É claro que tinha somente a União Soviética, mas eles viviam na chamada Guerra Fria. Então, olha que bacana, é o perfeito, né? A Guerra Fria, os Estados Unidos ganhando uma guerra, naquela visão messiânica de ser grande, junto com seus aliados, dominando toda a economia ocidental, com países que depois se desenvolveram às custas dos Estados Unidos e que passaram a fazer parte da órbita dos Estados Unidos, que é o Japão, que foi a segunda maior economia do mundo, a Coreia, uma das maiores economias do mundo. Gente, não tem para ninguém. Esse é o país great que eles imaginam, do Great Again, que congraça todas as maiores economias do mundo e que juntas formam novamente um país. O núcleo é os Estados Unidos, mas existe uma série de países que orbitam em volta dos Estados Unidos, fazendo com que ele seja o grande ou imbatível, não tem para ninguém, não ganha nada contra os Estados Unidos. É nesse contexto de fim de Segunda Guerra Mundial, até 20, 30 anos atrás. Então, assim, os Estados Unidos conseguiu fazer isso por 50 anos, no máximo 60. Então, a partir dos anos 90, começou um processo em que tanto os Estados Unidos não conseguia mais se desenvolver economicamente como logo no fim da Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, os anos 50, 60, até os anos 70 foram anos dourados, imbatíveis para os Estados Unidos. A partir daí, bom, já se restabeleceu a economia da Europa, os países já começaram a depender menos dos Estados Unidos, a fazerem seu próprio desenvolvimento, a sair meio fora da órbita dos Estados Unidos, embora só meio, em parte, fora da órbita dos Estados Unidos, né? O Japão, quando tentou sair fora da órbita dos Estados Unidos, eles foram lá e cortaram as asinhas do Japão. O Japão, hoje em dia, vocês já viram que está, inclusive, numa estagnação de desenvolvimento econômico e tal. Já não é mais o que era. A Coreia também está começando a entrar nessa espécie de não é estagnação econômica, mas um certo parado econômico, digamos assim. Depois a gente pode explicar tudo isso em detalhes. Ou seja, em resumo, o contexto do mundo hoje foi se modificando, chegou a ser o que é hoje, porque houve o surgimento nos meandros, onde ninguém esperava, nas sombras, de uma nação completamente independente dos Estados Unidos. Não deve nenhum tostão para os Estados Unidos, não tem nenhuma base americana, como é o caso do Japão, da Coreia e outros países, que foi se desenvolvendo e chegou à segunda maior economia do mundo, que é a China. E a China, além disso, ela conseguiu formar, assim como os Estados Unidos, formar em torno dela um grupo de países com os quais ela mantém uma intensa atividade econômica e que resultou depois no tal dos BRICS, que na verdade é o maior grupo econômico
do planeta. Então veja, não vai se voltar aos Estados Unidos a ser o que ele era. Por quê? O que impede isso? Olha, o povo americano sempre foi grande desde que colocou o pé nos Estados Unidos. Eu admiro o povo americano, para mim não tem igual. Mas assim, a nação americana, o país Estados Unidos, daquele jeito que foi logo depois da Segunda Guerra, nunca mais vai voltar a ser. E o motivo é simples. O contexto hoje, as forças hoje, são completamente diferentes. Você tem uma potência econômica, e vamos combinar, né, militar também, que hoje rivaliza com os Estados Unidos. Ela passou à frente em muitas coisas nos Estados Unidos. Ela já é, de fato, até porque tem mais de 1 bilhão de habitantes, 1,5 bilhão, se não me engano, ela é 5 vezes maior que os Estados Unidos. Então ela tem 5 vezes mais gente, ela tem 5 vezes mais, aliás, muito mais que isso, mas só para manter o número 5 vezes mais fábricas de automóveis. Na verdade, ela deve ter umas 20 vezes mais fábricas de automóveis que os Estados Unidos. Para onde você olhar, a China é maior que os Estados Unidos. Ela só não é maior em duas coisas, ainda em forças armadas, mas ela está caminhando para tal, na produção de chips para inteligência artificial, mas ela se vira com os chips que tem, e inteligência artificial é o que sobrou para os Estados Unidos, por isso que eles fizeram o maior investimento da história deles recentemente em inteligência artificial. Voltando para concluir, diante de todo esse contexto completamente diferente do que existia depois da Segunda Guerra Mundial, uma pessoa inteligente, sagaz, perspicaz, um homem de negócios, que vive entre outros homens de negócios, que vem de uma família de homens de negócios, eles já fizeram o diagnóstico. Olha, o que a gente pode fazer é, como se fala na Bahia, bradar bastante, gritar, fazer assim o maior carnaval em cima do nosso poderio, para a gente poder mostrar que a gente está vivo, mostrar os dentes, falar, olha aqui, olha com quem você está falando e tal. Mas não tem como ele atingir aquele objetivo ou aquela missão de ser grande novamente, se o parâmetro de ser grande novamente for aquele parâmetro que eles usaram logo depois da Segunda Guerra, anos 50, 60, 70. Pois esse mundo não vai mais voltar. O mundo mudou completamente. Então os Estados Unidos, eles podem ser grandes novamente, great again, em outras coisas, porque ele é um povo com recursos infinitos. Tem coisas que os americanos têm que só eles têm. Mas voltar atrás na história, voltar para aquele contexto, não vai voltar, não existe. Ele pode fazer uma guerra, não vai fazer guerra. Ele é homem de negócios, ele vai fazer negócios, ele vai tentar obter inúmeras vantagens para que os Estados Unidos se desenvolvam economicamente a tal ponto de, digamos assim, lembrar um pouco mais de perto aquilo que era a importância econômica dos Estados Unidos. Mas só que o mundo é outro. Hoje em dia eles não representam mais o total, praticamente, ou quase tudo, ou a maioria da economia do mundo ocidental. Não representam mais, já existem outros blocos, já existe uma Europa desenvolvida, que o Trump despreza, mas que já fez acordo aqui com o Mercosul. Então, somando,
dá quase 1 bilhão de pessoas entre Mercosul e Europa. Então, veja, comparado com os 300 milhões dos Estados Unidos, é 3 vezes a população dos Estados Unidos. Gente, e é uma economia que, se os Estados Unidos deixar de existir, a Europa e o Brasil fazem a mesma coisa, o mesmo papel que os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos não são mais indispensáveis para o mundo. Hoje já tem quem substitua os Estados Unidos, diferentemente do que eram os Estados Unidos, quando ele era esse grande que está na imaginação deles, depois da Segunda Guerra Mundial. Ele não é mais indispensável. Então ele fica fazendo essas bravatas, porque para demonstrar, obviamente, que ainda tem poder, ainda estamos aqui, mas sem o mesmo poder. E o mundo não é cheio de bobo, o mundo é cheio de gente inteligente. Então, e às vezes até mais do que inteligentíssimo homem de negócios e os demais dos Estados Unidos. Então, nesse mundo onde não tem mais trouxa, até o Trump sabe que ele não vai cumprir esses objetivos, ou melhor, cumprir essa missão. Alguns objetivos pode ser que ele cumpra, mas a missão de fazer os Estados Unidos grande de novo é impossível, o contexto é outro, né? Então, para terminar, se inscreva, porque você está vendo que aqui a nossa análise é mais profunda e é mais concreta, diferente o espetacularismo que se faz por aí, tá certo? Então, nós trabalhamos com conhecimento e espero que a nossa comunidade cresça bastante para a gente poder compartilhar bastante conhecimento. Um abraço e até breve.